A primeira coisa que elas fazem, isso em vários lugares, é comprar o poder político, é investir nas campanhas de vereadores, do prefeito, é se promiscuir com a justiça local. Com o tempo, a prefeitura vai desinvestindo na economia local e a cidade se torna dependente da mineradora. Porque assim, quando acontece um evento como o de Brumadinho ou como o do Rio Doce, a população pede para a empresa continuar, porque depende economicamente dessa empresa. É uma sociedade falcatruística. Esse filme é uma das consequências de uma visão que eu comecei a formar lá pelos 19 anos de idade. Naquela época eu dizia, essa sociedade é toda de mentira, tudo é falcatrua. E o tempo foi mostrando que eu estava certo. Se eu olho para a cúpula da sociedade, vamos dizer que seja a presidência da República, e percebo que o poder está acima daquilo ali, está nos bastidores, está no mercado financeiro, está no financiamento de campanha, está na influência da mídia, está no poder empresarial, eu já vejo que a cúpula da sociedade, o topo, já é falso, já é mentiroso. E o que decorre daí? Se o poder central já é máfia, toda a estrutura social é mafiosa. Então não é nenhum absurdo, é da natureza social que a medicina seja mafiosa, que os transportes sejam mafiosos. Em todas as áreas, a educação é máfia. A mineração é mais máfia ainda. Os bancos nem se fala. Isso se estende em todos os níveis, porque você vai ver uma cooperativa de taxistas, é máfia. Flanelinha numa rua é máfia. Nós estamos numa sociedade inteiramente mafiosa, que conduz a gente para uma vida sem sentido, frustrante, sem razão de ser. E a gente só percebe isso quando fica velhinho. Quando eu estava na faculdade, eu estava para satisfazer a família. Quando eu entrei para o exército, eu entrei para satisfazer a família. Sempre o mecanismo social, sempre os olhares alheios. Eu entrei para o Banco do Brasil para satisfazer a família. Quando eu pedi a demissão, eu decepcionava a família. E quando eu entrei para a universidade, para mim era a última tentativa de me enquadrar. E não me agradava o que eu via na universidade. Eu via arrogância e distância. Eu via falsidade e ilusão. Eu via pessoas falando em mudar o mundo que não tinham condição de mudar nem a própria cueca. Eu via pessoas que viviam dependentes completamente de regalias, querendo liderar os pobres, conduzir as massas. Aí eu falei, isso não vai mudar. E cheguei a uma conclusão antecipada que as pessoas costumam chegar quando estão ali pelos 40 anos. Isso nunca vai mudar. É uma imbecilidade. Mas eu exerci essa imbecilidade com 19 anos. Quando eu percebi que eu não podia mudar o mundo e concluí que o mundo não ia mudar, eu mudei minha vida. Então eu vou mudar minha vida, já que eu não posso mudar o mundo, eu vou viver de acordo com o que eu quero. E o que eu quero? Eu quero ter satisfação em estar vivo. Eu quero gostar de estar vivo. E quando eu dizia para os meus pais que tudo que eu via na faculdade era um caminho de frustração, que regalia não me interessava, que devia ter uma função maior na vida, eles diziam que eu tinha um problema psicológico, eles diziam que era ímpeto da juventude, que eles eram mais vividos, que eles tinham vivência, que eles sabiam que eu tinha que ouvir para eu ficar onde eu estava, para eu tirar o meu diploma, para seguir o meu caminho. E eu tinha a intuição forte de que por ali eu só ia encontrar frustração. Eu já me frustrava só de imaginar, quanto mais de vivenciar. Mas eu era mais novo, eles eram mais velhos, eu admitia a possibilidade de eu estar enganado. Será que é a minha idade mesmo? E aí teve 2 eventos que me fizeram muito bem. Primeiro foi um sonho, onde eu percebi que eu estava preferindo morrer do que viver. Eu vinha correndo por cima de um monte de telhados, eu era corredor, eu era atleta, desde 10 anos de idade. Então correr para mim não era perseguição nem fuga, era só correr. Eu vinha correndo, como eu me exercitava normalmente, só que a diferença é que eu estava correndo por cima de telhados. De repente eu subi um telhado que era meia água, e quando eu passei para o outro lado, acabou o telhado. E eu me vi no ar. Olhei para trás tentando ver se tinha alguma coisa para me agarrar, e não tinha, era uma parede reta que terminava num penhasco reto, e lá no chão, uns quilômetros abaixo, plantaçõezinhas, rios. Aí eu olhei, vi que não dava para agarrar nada, me conscientizei de que eu estava em queda livre e pensei, bom, dessa altura que eu estou caindo, não tem chance de eu bater e ficar sequelado. Eu vou bater e vou me espatifar, vou morrer. Que bom, pelo menos vou ver alguma coisa nova. Estou detestando essa vida mesmo, estou detestando ir para a faculdade, estou detestando o meu futuro. Pelo menos eu vou ver uma novidade, vou ver como é que é do outro lado. E caí, assim, convicto de que eu ia morrer na hora que eu batesse. Só que na hora que eu ia encostar no chão, que eu ia bater no chão, estava pronto para ver o mundo dos espíritos, eu abri o olho e olhei o meu quarto.
Falei, puta que pariu, o que eu estou fazendo vivo? Mas levantei, tomei meu café da manhã, fui para a universidade, mas fui pensando. Aliás, decidi, eu nem fui para a universidade, mas a partir dali eu comecei a pensar que eu estava preferindo morrer do que viver, que eu tinha que tomar atitude, que eu tinha que tomar alguma decisão. Mas ainda assim eu não tomei, porque eu sabia que ia ser um choque familiar, maior do que o choque que foi quando eu saí do exército. Porque quando eu estava no exército, a família tinha certeza que eu ia seguir a carreira do meu pai. Então eu saí do exército, foi uma decepção muito grande para eles. Aliás, me resultou numa experiência que eu não teria se eles estivessem de acordo comigo, porque ali eles me puseram num cursinho pré-vestibular muito barato. Eu, na verdade, com o tipo de ensino que eu tinha tido, eu nem precisava de cursinho. Eu passei em 2 vestibulares sem fazer força. Eu estudava em escolas muito bem pagas, caras. Mas eu fui para o cursinho e comecei a conviver com pessoas, era um cursinho bem barato, pessoas que eram egressas do sistema público de ensino, que a família estava fazendo um esforço naquele ano para ver se conseguia passar no vestibular. E eu ia fazer estudos em grupo. E a gente sentava para estudar e eu percebia que os caras não sabiam nada. Coisas básicas de física, de química, de história, de geografia, não sabiam. E eu dizia que eles tinham matado aula. Ah, vocês foram fumar maconha, vocês estavam fora de sala, vocês estavam fazendo alguma merda, vocês não assistem. Não, a gente não recebeu esse ensino. Não deram isso pra gente. E eu não acreditei. Até que um deles me trouxe uma prova do 3º ano do ensino médio. Quando eu vi a prova, a primeira impressão é de que era uma piada. Eu falei, não, isso não é uma prova. É superficial demais. Aqui não tem nada. Isso é uma prova do 3º ano. Foi a primeira vez que eu tive contato com a sabotagem do ensino público, que é uma sabotagem deliberada. O ensino público, ele serve para formar mão de obra barata, gente explorável, enquanto que o ensino particular serve para formar os gerentes, os supervisores, os que vão comandar os injustiçados, os roubados, os sabotados, vítimas de crime social. Bom, mas voltando, né? Tinha um velhinho que frequentava o prédio que eu morava, na época que eu estava na universidade. Era um velhinho que morava numa mansão enorme, cor-de-rosa, do lado do meu prédio, um prédio de classe média alta, que admirava muito a riqueza e admirava muito esse velhinho. Ele só podia sair de casa com a enfermeira, ele estava perto dos 90 anos, ele era solitário porque ele estava viúvo, os filhos moravam fora do país, trabalhando na mesma empresa, e ele sentava no saguão do meu prédio para ver gente, para conversar. Eu sempre que eu passava, via ele conversando. Nesses dias que eu estava já angustiado demais, precisando tomar uma atitude, já tinha tido sonho de morte, eu estava passando, estava só ele e a enfermeira, e inesperadamente ele falou, menino, senta aqui. Ele nunca tinha falado comigo mais do que oi, e eu com ele. Mas ele falou, senta aqui, eu sentei, e ele começou a falar exatamente o que eu precisava ouvir. Eu falei, olha, eu fiz na minha vida tudo o que me disseram que era para fazer. Eu estava debaixo dessa pressão na época. Eu me formei em comércio exterior, montei uma empresa de importação e exportação e me dediquei de corpo e alma a essa empresa. Casei, tive filhos, mal podia conviver com a família, eu me convenci que estava cuidando do futuro dos meus filhos e ficava na minha empresa direto. Viajei o mundo inteiro, nem nas férias eu viajava com meus filhos. Eles cresceram sem ter muito contato comigo e a vida foi passando, minha empresa foi prosperando. Eu nunca tinha pensado na morte, a morte para mim era uma tragédia. Era alguma coisa que nunca ia acontecer. Mas o tempo foi passando, eu fui envelhecendo. Meus filhos foram se empoderando dentro da empresa. E chegou um ponto que eu estava tomando tanto remédio, estava com tanto problema de saúde, que eu não pude mais ir trabalhar. E fui aposentado pela minha empresa. E pela primeira vez eu senti que a minha vida tinha final. Pela primeira vez eu senti que a porta da morte estava na minha frente, pronta para abrir. E eu nunca tinha pensado nisso. Quando eu pensei nisso, nossa, está acabando a minha vida. Eu olhei para trás e a minha vida tinha perdido completamente o sentido. Agora, para mim, patrimônio não vale nada. Tudo o que eu queria era afeto. E foi a única coisa que eu não me dediquei, que eu não desenvolvi. A sensação que eu tenho, essa foi a frase que mais me bateu. A sensação que eu tenho foi que mentiram para mim lá no começo da minha vida. E eu corri atrás dessa mentira a vida inteira. E agora que eu vou morrer, é que eu percebi que era mentira. Cara, minha cabeça formigava. Ele estava confirmando minhas intuições. Eu estava ouvindo as mentiras. Eu estava intuindo o que ia acontecer comigo, o que aconteceu com ele. Eu ia passar a vida inteira odiando o meu trabalho, louco por uma sexta-feira, pelas férias, deixando para viver nas horas vagas.
Eu saí de perto dele, fui para a universidade, não fui para a sala de aula, fui para a secretaria e pedi desligamento. Eu não quero mais me formar. Eu vou procurar um sentido para a vida. Ou eu vou encontrar, eu vou morrer procurando. Essa vida aí não faz sentido. Porque o objetivo da vida que era proposta para mim era manter privilégios, manter garantias, manter o status, manter o padrão, se possível aumentar. E aquilo já não me dizia nada, tinha muito tempo, desde a adolescência, que eu tinha constrangimento de ser servido. Eu não podia questionar no meio da minha classe, porque é muito mal recebido o questionamento. Mas, quando eu era menininho ainda, eu falava, mãe, por que a gente tem empregado? Por que tem gente pobre servindo? E o que eu ouvi, essas perguntas não se fazem. O mundo sempre foi assim, sempre vai ser. Você tem que tratar da sua vida. Você tem que se preparar para não cair na pobreza igual eles. Só que eu não engolia isso. Eu ficava com aquela questão dentro de mim. Eu ficava envergonhado diante dos funcionários, dos empregados. Uma coisa que ninguém à minha volta tinha. E eu me tornei uma pessoa estranha ali. Quando eu saí da universidade, passei um tempinho ainda em conflitos com a família, que eles não queriam permitir. Meu pai falou, eu não te permito que você faça isso. Eu falei, não estou pedindo, eu estou fazendo. Eu demorei muito tempo para decidir. Agora que eu decidi, não tem retorno. E a sensação que eu tenho até hoje é que não foi uma escolha. Eu não tinha escolha. Eu fiz a única coisa que eu podia fazer. Era me negar a percorrer aqueles caminhos que eu estava vendo que me eram frustrantes antes de caminhar por eles, só no esboço. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia o que eu não ia fazer. Eu, quando frequentava os clubes, as festas e tal, eu me aproximava dos garçons, eu ia para a cozinha, eu gostava da espontaneidade dos mais pobres, eu não entendia a diferença. Eu conseguia ser bem tratado, eu tinha simpatia da rapaziada, porque eles sentiam que eu tinha respeito ali, mas não me tratavam com igualdade, porque por mais que fossem gentis, eu via que quando eles falavam entre si, eles falavam de outra maneira. Eu percebi, não tem igualdade comigo. Existe uma diferença de classe, existe uma superioridade e uma inferioridade implícita aí. Eu queria saber uma maneira de pular por cima disso. Como é que a gente faz para se sentir igual? Como é que a gente faz para se tratar de igual para igual? E eu não conseguia atinar. Com a minha decisão, houve um corte de relações total, não só com a família, mas com todos os conhecidos. Foi uma coisa até engraçada, né? Porque, para minha família, eu tinha pirado, né? Eu lembro que eu passei 4 horas discutindo com meu pai, e ele tentando me convencer de que eu estava jogando fora as oportunidades de ouro que a vida tinha me dado, que eu estava desprezando todas as regalias que ele tinha conseguido para mim. E no final ele perguntou, ele disse que eu não tinha ambição nenhuma. Eu falei, pelo contrário, eu tenho uma ambição inconcebível. Tão inconcebível que dinheiro, status, conforto e garantia para mim é pouco, eu quero mais. Mas afinal de contas, o que você quer da vida? Eu quero o que eu puder levar dela. Eu não sabia muito bem o que eu estava falando, mas bateu nele profundamente. Ele parou de falar, me olhou, falou, você precisa de um psicólogo, você está desequilibrado, vai num psicólogo. Eu falei, olha, eu acho que eu não preciso, mas se você quer que eu vá e vai pagar para eu ir, eu vou, para você perceber que eu não estou em rota de colisão, não quero peitar vocês. Eles diziam, você não está respeitando os seus pais. Eu falei, vocês não estão falando de respeito, vocês estão falando de submissão. Eu respeito vocês demais, mas vocês estão querendo submeter a minha vontade. Vocês estão querendo fazer da minha vida o que vocês querem. Eu decidir a minha vida não é só um direito meu, não. É uma obrigação minha. E as consequências quem vai sofrer sou eu. Mas eles não se convenciam, não se convenciam. E eu fui no tal do psicólogo. Ele queimou umas 6 consultas até eu dar um esporro dele. Ele falou, qual é, mané? Você está ganhando dinheiro de graça? E na primeira vez que eu fui nele, eu falei, sua função é explicar para os meus pais o que eu estou te dizendo aqui. E disse para ele tudo que eu estava resolvendo e por que eu estava resolvendo. Ele ficou me olhando com o olho arregalado. Eu falei, você acha que eu estou desequilibrado? Ele falou, não, eu estou espantado, porque é muito difícil encontrar uma decisão assim. Eu nunca tinha visto. Eu falei, mas você acha que eu estou desequilibrado? Ele falou, não, tá não, então, sua função é dizer para os meus pais que eu não estou desequilibrado, porque você tem diploma, eles acreditam em você. Eu digo que eu não estou desequilibrado, eles não acreditam. Então você vai lá e explica para eles. Mas aí depois de 5 consultas outras, eu tive que fazer uma grosseria com ele e ele foi suspenso. Aí meu pai chegou para mim, num segundo recurso, falou, meu filho, tem um amigo que ele é diretor do Hospital Psiquiatra de São Cristóvão, medalhão da psiquiatria, eu acho que você precisa muito ir nele. Esse foi melhor do que o psicólogo, né? Ele me dispensou em 5 minutos.
Quando eu entrei na sala de espera e olhei os pacientes dele, eu falei, nossa, meus pais pensam que eu estou muito mal. Só tinha doido mesmo. E aí a secretária veio, olhou para mim, falou, você que é o filho do Marinho? Eu falei, sou, entra aqui. Aí eu sentei na frente dele, a mesma pergunta do psicólogo, né? Qual o problema? Sou eu, você está falando com problema. E expliquei para ele rapidamente o que eu tinha feito, o que eu tinha decidido. Ele falou, já entendi, até me interrompeu. Já entendi. Olha, não espere outra coisa, todo mundo vai pensar que você está maluco mesmo. Mas eu tenho muito trabalho, você viu aí a sala de espera? Eu falei, vi. Eu tenho muito trabalho para fazer, não tenho tempo para perder com você, você não precisa de mim. Eu gosto muito do seu pai, mais tarde eu ligo para ele, digo para ele que você não está doido não, que você está abusando das suas faculdades mentais. Eu falei, tá ótimo. Aí ele ligou para meu pai. Aí foi a vez da minha mãe me procurar, né? Meu filho, eu conheço um padre exorcista lá na Penha. Lá fui eu no padre exorcista, me benzeu, me rezou e não adiantou nada, eu continuei minha rota. Inclusive ele deu força para fazer o que eu ia fazer. Sabe, e aí as relações foram cortadas. E eu peguei a mochila e fui para a estrada. Eu tinha couro duro do exército, eu tinha feito guerra na selva, sobrevivência. Eu podia dormir na lama, eu podia passar a noite sem comer, debaixo de chuva, caminhando. Eu estava com couro duro, então nada daquilo me assustava. O que me assustava era chegar na idade daquele velhinho, com o sentimento que ele tinha de ter vivido em vão, fazendo tudo que a sociedade diz para fazer. Outra coisa que ele me falou, hoje a sociedade me vê como um vitorioso, um empresário bem-sucedido, e aqui dentro eu me sinto um fracassado. Você está doido se eu vou querer a mesma coisa? Mas nunca que eu vou querer, não vou mesmo. E aí saí sem grana, sem trabalho, sem nada. E na hora que bateu a fome, o que eu vou fazer? Vou pedir o que comer. Aí, dá para me arrumar um prato de comida? Dá para você me dar essa coxinha aqui? E fui fazendo experiências e comecei a conviver com a mendicância. Eu me tornei um mendigo. Cheguei lá pensando que eu ia ensinar alguma coisa na minha arrogância universitária e rapidamente eles estavam rindo da minha cara, porque não tinha mais aquela distância social, já estavam me olhando com igualdade, era tudo que eu queria. Que essa rapaziada me olhasse com igualdade. E no convívio eu fui percebendo que eu estava entre as melhores pessoas que eu já estava. 2 anos depois eu estava num casarão em Recife, cheio de mendigo dormindo. E eu tinha encontrado uma solidariedade, uma humanidade, sabe, uma união, uma espontaneidade, um afeto que eu nunca tinha visto. Porque na classe que eu sou originário, as pessoas juntam o que sobra para dar no inverno, por exemplo, para se sentir bom. Ali não tem sobra, as pessoas dividem o pouco que têm. É muito mais bonito, é muito mais profundo. Depois de um tempo, eu percebi que eu estava no meio das melhores pessoas que eu já tinha estado. Não com indumentária, não com beleza, não com erudição, mas com humanidade. Falei, caralho, são as melhores pessoas com quem eu já convivi, as mais humanas. E foram roubados dos direitos. Essas pessoas tinham o direito de acessar o mesmo conhecimento que eu tive. Elas tinham o direito de ter alimentação no mesmo nível que eu tive. E foram roubadas nesses direitos pela sociedade. E passei a ver o Estado como uma organização criminosa que serve a um punhado de podres de ricos e mente, engana, rouba e judia da população 24 horas por dia. Não tem nada público que respeite um pobre. E, no entanto, é o pobre que constrói a porra toda. Todas as roupas dessa sala foram construídas por mãos pobres. Todas as cadeiras foram feitas por mãos pobres. O chão, toda a comida que está na barriga foi plantada, colhida, trazida e provavelmente preparada por pobres. Todos os postes, os fios, não tem 1 milímetro na sociedade que não seja a mão do pobre que colocou. E, além do mais, se for estudar a carga tributária, a massa tributária está nos produtos de necessidade básica. Então é a massa mais pobre que financia o Estado. Constrói, bota para funcionar, faz os reparos, garante a manutenção, financia a sociedade e é inferiorizada, é enganada, é roubada, é explorada, é diminuída, é ofendida, é humilhada pela sociedade. É uma sociedade desprezível, desumana, anti-humana, antissocial, que não tem a menor intenção, nenhum objetivo em harmonia social. Essa expressão devia ser falada nas escolas. O objetivo da vida, da coletividade humana, é atingir a harmonia social, sem nenhum abandonado, sem fome, sem miséria, sem ignorância, sem alienação, sem desinformação. Todo mundo com moradia.
Isso é materialmente possível. Isso é perfeitamente possível. Não acontece, não é porque não existem condições materiais, é porque é proibido por esse punhado de parasitas sociais que usufrui da situação da ignorância. Pode observar quais foram os governos que foram derrubados, com grita na mídia e tudo mais. Foram os que investiram em educação. O Paulo Freire, tão amaldiçoado, ele estava na cabeça do Plano Nacional de Alfabetização de João Goulart, que tinha como objetivo exterminar o analfabetismo em território nacional. Depois de um plano piloto que ele fez lá em Angicos, lá onde mataram o Lampião, que era o município mais pobre do Brasil, ele alfabetizou em 40 dias, não sei se 50, 60 lavradores analfabetos adultos. Em 40 dias botou os caras para ler em voz alta. Isso é uma heresia para os banqueiros. A ignorância é uma construção da sociedade. Eu pude ver isso lá da mendicância, porque para mendigo ninguém finge. Até eu estar na mendicância, eu tinha a sensação de que o mundo era falso, que eu vivia um cenário montado. Todo lugar que eu chegava, todo mundo era legal, todo mundo era gente boa, estava tudo preparado para mim, todo mundo era meu amigo, estava ao meu dispor, todo mundo me amando e querendo o meu bem. E era porque eu pertencia a uma classe, e eram serviçais servindo essa classe. Então eu tinha a sensação de falsidade na minha realidade cotidiana. Essa sensação, quando eu estava na mendicância, simplesmente desapareceu, porque para mendigo ninguém finge. Os interesseiros desprezam os mendigos. E para mim os interesseiros sorriam antes de eu ser mendigo. E na mendicância eu tive prazer de ver, agora ninguém finge mais para mim. E também descobri que aquelas pessoas são as mais fortes da sociedade. Nas periferias, os caras que carregam o mundo nas costas, são os mais fortes e são quem se sentem os mais fracos. Enquanto que os mais fracos são exatamente os que se fazem mais fortes. São os milionários. E eu uso um exemplo muito simples para desfazer essa mentira. Eu nunca vi um pobre se matar porque perdeu tudo que tinha. No entanto, na Barra da Tijuca, um miliardário perde tudo que tem, ele não só se mata, como mata a família, de medo de ficar pobre. Aí eu pergunto, quem é que é o forte? Quem é que é o fraco? Forte é quem supera a dificuldade todo dia. Forte é quem tem que se desdobrar, se superar, passar por perdas e continuar na lida, na luta, funcionando. São os mais fortes que superam a dificuldade. É ali que está a sabedoria da vida. Na periferia, a solidariedade não é uma virtude, é uma ferramenta de sobrevivência. Ela é automática, porque quando você sente o sentimento do outro, eu já tive fome, vejo alguém com fome, a solidariedade é automática, não é uma virtude. Então eu vejo na periferia a melhor humanidade, ao mesmo tempo que eu vejo a inconsciência total dessa superioridade. Agora, não é porque o cara me olha com sensação de inferioridade que eu vou achar que ele é inferior. Ele pode melhorar, ele foi induzido a se sentir inferior, mas eu sei que ele é mais forte. Eu sei a quantidade de dificuldade que ele supera e que o patrão dele não superaria, porque não aguenta, não está acostumado. Não é porque ele é pior, é porque ele não tem o costume. Toda a dificuldade que ele tem, ele paga um pobre para resolver. Estourou um cano, ele paga um pobre. Qualquer coisa que acontecer, paga um pobre. Na hora que ele não tiver a grana, que ele for à falência, ele não sabe fritar um ovo. E aí desespera. Ali que está a fraqueza. A força está aqui embaixo. É por isso que é preciso manter a ignorância. É por isso que é preciso manter a alienação. É por isso que é preciso manter a superficialidade mental. Porque se o saber se aproximar da sabedoria, não tem domínio, não tem controle. Desaparece essa estrutura, porque ninguém mais vai se deixar escravizar. Os mais fortes se deixam escravizar porque não têm consciência de que são os mais fortes. São induzidos a acreditar que são os mais fracos. É preciso conscientizar essas pessoas se a gente tem intenção de caminhar na direção da harmonia social. Agora, quando você vê o acadêmico se aproximar do periférico, ele carrega uma carga de superioridade inconsciente que simplesmente não permite a comunicação. É muito diferente você chegar para servir o seu irmão que tinha direito a esse conhecimento, foi roubado, e você chega com o conhecimento que é direito dele e serve a ele com humildade. Mas isso não acontece. Acontece você chegar com um patamar de superioridade, eu vou ensinar para vocês. É o que a esquerda faz. Ela é condicionada pela sociedade
a sentir superioridade diante da massa, diante da maioria. Uma superioridade falsa, frágil, que não se sustenta na realidade. Porque a academia só existe porque os pobres fazem academia, os pobres mantêm a academia, os pobres varrem a academia. Esse governo passado foi derrubado por um motivo principal. Eles não estavam deixando de dar lucro para banco, não estavam deixando de servir os parasitas sociais, mas eles estavam conseguindo possibilidade de enfiar um punhado de pobre no centro de produção de conhecimento, que é a academia. Nunca a academia tinha tido vivência periférica dentro dela, a não ser trabalhando, mas como estudante e agora como professor, não tinha. E quando chegou nesse patamar, o conhecimento acadêmico começou a chegar na periferia, levado por periféricos de origem, que cursaram a academia e que sabem falar a língua da periferia. E isso bota em perigo todo o esquema social. Então tem que derrubar esse governo. Não pode deixar. Olha o investimento que eles estão fazendo em educação. É destruição pura. A educação está aí para servir interesses empresariais, não está aí para formar seres humanos para compor uma sociedade harmônica. Isso é uma grande mentira. Aí me perguntar o que fazer. Eu acho que é preciso levar o conhecimento para as pessoas e as pessoas vão saber o que fazer. Eu confio naquelas referências de favela, que são a sabedoria em pessoa, geralmente pessoas que passaram por tanta dificuldade, que têm uma visão de mundo super profunda, ainda que se sintam inferiores porque não são letrados. São aquelas que a coletividade vai buscar o conselho. São essas pessoas que têm que se apropriar, que têm que ter acesso ao conhecimento para poder saber o que fazer com ele. Eu não quero apresentar soluções, eu quero apresentar a realidade. As soluções vão aparecendo à medida em que a realidade vai sendo vista. Quem tem que decidir as atitudes é cada um, não sou eu. Eu não acredito em liderança, eu acredito em referência. Você pega a sua referência, decide o que fazer e bota em prática. A experiência vai mostrar se está certo ou está errado. Agora eu querer ficar decidindo o que os outros vão fazer, o que você acha que a gente tem que fazer para conscientizar as pessoas? Peraí, eu já estou consciente no nível perfeito? Para querer conscientizar os outros? Eu estou trabalhando na minha consciência, ela me dá um trabalhão. Se eu dispersar para consciência coletiva, eu vou exercer um monte de programações sem nem perceber. É como sentir a superioridade diante de pessoas, uma superioridade artificial, fabricada, mentirosa, diante de pessoas que não têm um curso acadêmico, diante de pessoas que foram sabotadas nos seus direitos básicos, humanos, fundamentais, por uma sociedade criminosa, que exige conivência para poder respeitar. Se você não for conivente com os crimes sociais, você vai ser marginalizado. E tem mais, se você for perverso na administração dos injustiçados, você vai ganhar patamar de mando, você vai ser graduado. É uma sociedade que premia a perversidade. Cabe a cada um escolher se quer participar disso ou não. Eu nasci num processo de mutação, que já está acontecendo há 4 bilhões de anos. 4 bilhões de anos atrás, essa bola aqui, esse planeta era uma bola de lava incandescente, não tinha nada que pudesse viver. E durante 3 bilhões de anos, nada viveu aqui. A vida nesse planeta tem 1 bilhão de anos. Começou com o musgo, com a ameba, até chegar no ser humano. O ser humano, dizem os estudiosos, tem 2 milhões de anos. Nesses 2 bilhões de anos, quantas civilizações já se passaram? É um processo de evolução permanente. Teve civilizações de 700 mil anos, de 500 mil anos. Essa nossa civilização greco-romana, que foi imposta pelos europeus no mundo inteiro, na base do tiro de canhão, tem 2.500 anos. Agora, quanto tempo tem a minha vida? Umas décadas. Eu vou alimentar esse condicionamento, essa mentira de que eu vou mudar o mundo. Eu não vou mudar o mundo, ninguém vai mudar o mundo está mudando desde sempre, vai continuar mudando, independente da gente estar vivo ou morto. A diferença para mim é como eu vou participar. Eu vou participar como eu escolho ou como fui condicionado a escolher. Eu estou vendo o mundo com os meus olhos, eu estou vendo com as lentes que foram construídas na minha frente desde que eu nasci. O que eu quero, sou eu mesmo que quero, ou eu fui induzido a querer pelo massacre publicitário? Assim eu estou fazendo um trabalho no mundo, dentro de mim mesmo, porque eu mudo de atitude, mudo de valores, mudo de comportamento. E isso serve ao mundo, sem eu ter a pretensão arrogante de servir de exemplo, que realmente não sou. Não aconselho a ninguém as minhas atitudes. Mas eu estou vendo o mundo de outra maneira
E se o mundo me chama para falar como eu estou vendo, eu estou chegando para falar como eu estou vendo, não como é. Eu não tenho verdade para expor. Eu tenho minhas percepções que foram se desenvolvendo à medida que eu fui vivendo, despretensiosamente. Eu só queria uma coisa, ter satisfação em estar vivo. E para ter essa satisfação, não é regalia material que eu precisava. Isso eu já sabia, porque eu nasci onde tem regalia material. Então eu sabia que regalia material não me satisfaria nunca. Eu precisava ter respeito por mim mesmo. Eu precisava seguir a minha consciência na minha vida. E eu percebi que se eu estivesse em qualquer lugar convencional da sociedade, fincasse o pé e dissesse não abro mão 1 milímetro da minha consciência, eu ia ser penalizado. Eu tenho que conniver, eu tenho que fechar os olhos, eu tenho que calar a boca. Isso se eu não tiver que praticar a perversidade, por obrigação cobrada pela própria sociedade, para garantir a minha segurança, o meu bem-estar, o respeito da sociedade. Eles criam tanto medo que a gente se deixa aprisionar. Tem que ter um plano de saúde, tem que ter uma garantia, tem que ter proteção. E esse medo aprisiona a gente. Foi questão de tempo para eu perceber que liberdade é risco, segurança é prisão. Não é à toa que segurança máxima é o nome da pior cadeia que tem. Se eu quisesse um pouco de liberdade na minha vida, eu ia ter que botar minha vida em risco. E foi isso que eu fiz sem pensar 2 vezes. Porque para chegar na idade daquele velhinho, daquela maneira, eu preferia morrer antes. Preferia não viver. E quando eu peguei a estrada e comecei a viver na mendicância, andando de carona, dormindo em papelão, eu tinha a convicção plena que eu não passaria dos 30 anos. E para mim estava bom. Eu tinha plena convicção, eu não passo dos 30 anos. E realmente a morte passou do meu lado muitas e muitas vezes. Inclusive esse é um dos motivos pelo qual eu digo que não sou exemplo para ninguém. Eu vi um cara morrer de tiro do meu lado. O tiro veio de lá, um policial lá na frente, na saída do beco. Simplesmente ele disparou 2 vezes. Podia ter pegado em mim, pegou no cara. Nessa hora eu descobri que eu tenho a habilidade do voo, que eu passei por cima de um mundo de não sei quantos metros, caí no meio do mato e apareci lá na Baixa do Sapateiro. Eu sobrevivi. E não foi uma vez só. Eu descobri também que você ouve primeiro o zumbido, depois o tiro, que a bala vai mais rápido que o som. O que eu estava fazendo? Correndo. O que a polícia estava fazendo? Atirando. Eu não acreditava que passava dos 30. E para mim estava bom. Mas os 30 passaram. Passaram os 40. Passaram os 50. Falta 1 ano e meio para fazer 60 anos. Eu nunca pensei que eu fosse durar tanto. Aí que eu percebi, putz, eu devo ter cometido um crime mais grave do que eu pensava, porque a minha pena não termina, cara. Já era para eu ter ido embora. Já estou me repetindo. Tudo que eu estou dizendo aqui está gravado em vídeo. Pouca coisa que sai aqui não está gravado em vídeo. Eu sou chamado, vou lá, falo tudo de novo. Como não decorei nada, acaba ficando diferente uma vez da outra. Mas é aquela coisa, a sensação que eu falei ali na mesa, a sensação que eu tenho quando eu falo, é que as pessoas já sabem. Elas estão só reconhecendo que elas já sabem. Só que aquela coisa, você vê, olha para a sociedade, enxerga e fala, não é possível, eu estou enxergando errado, não é isso que eu estou vendo. Eu devo ter alguma coisa errada. É uma sensação que eu tive com 14 anos de idade, eu devo ter alguma coisa errada, não é possível, nada disso me agrada. E não era eu que tinha alguma coisa errada. Era o mundo, que é insatisfatório, é mentiroso, é enganador. Enche a gente de medo, enche a gente de valores falsos, de falsas necessidades, de necessidades artificiais, fabricadas em laboratório de mídia, implantado. Por que vocês acham que um Estado que não cumpre as suas funções constitucionais, sabe, essa é uma prova da criminalidade do Estado, ele não cumpre a sua lei máxima, está lá na Constituição. Todo brasileiro tem o direito de ter garantido pelo Estado boa alimentação, boa moradia, digna, ensino de qualidade, informação de qualidade, assistência médica a que for necessária. O Estado não cumpre nada disso. Uma organização criminosa. No entanto, o Estado dá o conversor de televisão digital para qualquer um. Está lá, cheio de conversor de televisão digital. Um Estado que não cumpre a sua Constituição. Isso não é um sintoma? Não é controle mental? É uma necessidade do sistema penetrar na mente da gente e fazer a gente ser o que é, querer o que quer, se comportar como se comporta e ver como vê o mundo, ter os medos que tem. Quando o nego diz, você foi muito corajoso. Não, eu estava cheio de medo. Eu estava cheio de medo de ter uma vida sem sentido, porque eu percebi com 19 anos que a vida acaba
E não demora. E ali eu pensei, eu não posso deixar a sociedade me levar para a frustração, eu tenho muito pouco tempo. Eu tenho que procurar essa satisfação, eu tenho que procurar um sentido para a vida. E foi uma coisa que eu disse várias vezes naquela época. Eu vou procurar um sentido para a vida, ou eu vou encontrar, ou eu vou morrer procurando. Porque a vida que me foi apresentada, com todas as suas variantes, não me satisfaz.